É, boa tarde, Gustavo. Meu nome é Alberto Carvalho. Sim, seja bem-vindo, Alberto. Acho que eu falei errado o nome, mas eu não tinha atentado a sua mensagem. Você é daqui? Do Piauí? De qual instituição? De onde você fala? A gente já vai dar a entrada, né? A professora já conseguiu, conseguiu entrar, a gente já vai dar os informes em relação à sua apresentação. Ela não entrou, né? Então, tudo bem. Gente, para quem. Cadê? Não pega. Olha, a gente já teve um total, a partir dessa, né? Finalizando essa, de 3 lives, né? A partir que essa concluindo, fecha as 3 lives. E a gente ainda vai ter a questão das inscrições, elas foram prorrogadas. E aí, quem quiser ainda estar participando, né, do curso de extensão, ele pode estar se inscrevendo, né, e conseguindo aí agariar o seu certificado de 40 horas. Só recapitulando que a gente teve 3 palestras, que foi um com o professor o Leandro Marcos dos Santos Oliveira e o Marcos de Gomes, né, todos os dois da UF, onde ele fala de aplicativos, né, como o Solon Site Scope. Eu não sei se o nome, o System Scope, não lembro se o nome está correto, mas ele é utilizado no ensino de geografia para tratamento, para trabalhar, né, com alunos com transtorno de espectro autista. Então, ele está lá disponível para você estarem, né, vendo um pouco sobre como é que o aplicativo funciona. Também tivemos a palestra do professor Armstrong, né, que foi o professor Armstrong, que é aqui da UF, onde ele estava falando um pouco sobre a abordagem da teoria da aprendizagem significativa, que é uma das bases, né, teóricas para a gente falar sobre os processos de aquisição cognitiva, né, os processos de como se desenvolve e se dá o processo cognitivo de aprendizagem do indivíduo. Então, a teoria ela é bastante utilizada, né, na academia. Sobretudo, ela vem ganhando bastante força aqui na UFP, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com representações espaciais, né, como conteúdo, né, ou elementos da própria cultura que podem dar base para a gente estar trabalhando no processo de aprendizagem. Ou seja, seria um pouco daquilo que o aluno já sabe, então a teoria ela se aplica muito bem com esses recursos, como representações de produtos culturais, e eles podem estar desenvolvendo um processo de aprendizagem mais significativo. E também tivemos a participação do professor Fernandes da Costa Ferreira, né, professor doutor Fernandes da Costa Ferreira, lá da IBC, né, da RJ, que trabalhou sobre os principais desafios relacionados à adequação de livro didático no ensino de geografia com alunos com deficiência. E aí, por último, a gente teve a professora, a professora Arlene, que falou um pouco sobre, se não me engano, ela falou sobre a tipologia de conteúdos, né, no ensino de geografia,
E, por último, tivemos o professor David, né, professor Dr. David, lá da UFRR, que falou sobre os encaminhamentos didáticos para o uso de linguagens sensoriais no ensino de geografia. Esses vídeos vocês podem estar revendo lá na plataforma aqui do YouTube e contribuindo aí de alguma forma com o processo de formação continuada. Então, a gente já teve informação que a professora já está conosco, né, a professora Milena Medeiros. Ela vai dar início um pouco, a gente vai apresentar ela, né? Seu currículo. Deixa eu jogar aqui o currículo. Então, ela vai trabalhar com atendimento especial, né, nessa live de hoje, especializado, e tecnologia assistiva. Então, a professora doutoranda Milena Viana Medeiros, ela é doutoranda em educação pela Universidade Federal do Piauí. Então, ela é mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação PPGED, UFP, especialista em neuropsicopedagogia, possui graduação em pedagogia pela Universidade Federal do Piauí. Ela tem experiência na área de educação, com ênfase em educação especial, educação ambiental, educação do campo, educação de jovens e adultos e gestão escolar. Então, atuando principalmente nos seguintes temas: educação especial, atendimento especial especializado em tecnologia assistiva, é membro, né, também do Núcleo de Estudos em Educação Especial do Piauí, da Unesp, UFPI, e profissionalmente atua como professor do atendimento educacional especializado, AEE, em rede privada de ensino. Então, professora, seja bem-vinda, né? Fique à vontade, qualquer coisa no final a gente vai, se tiver algum questionamento, a gente vai fazer alguns levantamentos, né? Vai ser sempre sequenciado, uma pergunta atrás da outra. A não ser que esteja alguma pergunta que seja muito similar, a gente pode estar fazendo uma relação direta entre as duas. Então, com a palavra, a professora Milena Medeiros. Boa tarde. Vai projetar o slide? Pode ser, professora. Aí, assim, aí se você quiser, a gente projeta, ou se ficar melhor para você projetar, mas se tiver tudo bem, a gente pode projetar, a gente vai passando. Como é que fica melhor para você? Pronto. Projete aí, já está projetado, é esse aí? Isso. Pois pode passar para a próxima. Volte aí só um pouquinho, o meu slide aí. Pode voltar. Então, boa tarde, né? Como o Gustavo me apresentou, eu sou doutoranda em educação, com ênfase na educação especial, e é um prazer, mais uma vez, né, de tantas edições que a gente já vem participando, estar com vocês nessa tarde. Antes de eu ser doutoranda, eu sou família, né? Eu sou família de uma pessoa com deficiência, eu sou irmã, né, de uma pessoa com deficiência, e todas as vezes que eu vou conversar sobre a educação especial, ou que eu tenho algum momento que faz alusão à educação especial, eu sempre homenageio ele, né? Meu irmão, eu sempre trago ele porque é ele que faz com que eu esteja aqui hoje. Então, nossa conversa ela vai ter 2 momentos, só que para essa edição eu trouxe algo mais curto, até porque política, né? Vocês podem pegar os documentos que estão aí disponíveis na internet, e aí é algo mais técnico, então eu vou dar mais ênfase hoje na tecnologia assistiva, vou explicar o que é, e aí vou mostrar algumas coisas, né? Alguns materiais e serviços que eu faço na minha prática, que eu acho que é algo que vai favorecer aí a prática também de vocês, né? Enquanto professores, especialmente professores de geografia. Então, pode passar. Esse é o meu irmão, né? Ele se chama Francisco Júnior. Hoje ele tem 29 anos.
Ele estudou até os 18 anos de idade, quando não pôde mais estar na escola, né? Quando chegou na data limite, e aí ele estudava num centro especializado, e ele precisou sair da escola, o que culminou em muitas perdas, porque como uma pessoa com deficiência, nesse caso uma deficiência física, ele tinha outros profissionais que ajudavam ele nesse contexto. Então, era o fisioterapeuta, era a professora especialista, ele fazia ecoterapia e outros tantos tipos de tratamento que ele precisa, né, fazer até hoje, para que a condição dele minore um pouquinho. Então, muito do que eu venho trabalhando com os meus alunos e o que eu venho estudando na academia, ela advém disso, né, dessa lacuna que ficou, que a gente tem, na verdade, principalmente depois que ele saiu da escola. Na escola, como ele ainda foi naquele sistema, né, do modelo integral, então ele era mais uma pessoa na escola, né? E aí, no caso dele, ele era uma pessoa que passava a manhã inteira, na verdade, olhando outras pessoas passarem. Então, o que ele fazia na escola era mais pintar, participar das festividades, mas assim, o que agregava de fato eram os outros profissionais que ele precisava ter. Então, por isso, né, estamos aqui nessa luta, a fim de que as pessoas com deficiência elas sejam vistas para além das suas condições. Pode passar. Então, eu trago um poema para a gente refletir, né, não só com relação à pessoa com deficiência, mas como uma sociedade heterogênea, né? Nós somos pessoas, e aí, como o título desse poema, que eu tanto gosto, da Ruth Rocha, ele coloca, né, pessoas são diferentes. É um poema da Ruth Rocha que diz assim: são duas crianças lindas, mas muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra cheia de pentes. Uma usa óculos e a outra usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas muito diferentes. E aí é isso que faz na nossa sociedade. Cada um com sua característica, cada um com a sua singularidade, ela completa, né, isso que chamamos de sociedade. E aí as pessoas com deficiência não são muito diferentes disso. O meu irmão, por exemplo, ele gosta muito de carro. Andar de carro para ele é uma diversão. Ele também não gosta muito do cabelo comprido, ele sempre fica agoniado nos olhos. E ele gosta muito de roupas azuis, né? Ele tem 5 palavras no repertório, mas os olhares que ele transmite indicam todas as características que ele tem. E a gente trabalha em cima disso, né? Trabalha em cima das coisas que ele gosta, para que, de fato, ele tenha uma qualidade de vida, que é o nosso maior objetivo. E aí eu acho que, assim como na minha casa, nós também, enquanto professores, temos que ter qualidade de vida, né? Qualidade de ensino, qualidade de material para os nossos alunos, sejam eles pessoas com deficiência ou não. E aí, pode passar. E aí, por isso que a gente está tendo essa conversa hoje, né? Muito se fala de educação inclusiva, né, com relação aos direitos das pessoas, né, que muito já se conquistou, mas que a gente tem e aí é importante a gente pontuar que a gente tem um arsenal legal imenso, mas que ainda é cheio de lacunas por conta das barreiras atitudinais. E essas barreiras, elas, né, são feitas ou são realizadas pelos professores, muitas vezes. Né? Aqueles professores ou aquela gestão que não, e é isso a professora Nicéia Mendes e a professora Ana Valéria batem muito na tecla, é que aqueles gestores ou professores que não têm uma postura inclusiva, eles terminam contaminando outras pessoas para também não terem posturas inclusivas. E aí a gente conversa muito sobre inclusão e é importante a gente saber o conceito disso. Então, o conceito, ele parte muito do primeiro conceito, que seria a inclusão, né? E a inclusão de todas as pessoas,
não só as pessoas com deficiência. E aí isso advém da Declaração de Salamanca. Esse conceito é muito conversado, muito batido na Declaração de Salamanca. E aí lá são as pessoas à margem, né? Que são as pessoas em situação de rua, os afrodescendentes, as mulheres, os indígenas, né? São as pessoas que estão aí à margem, muitas vezes, na nossa sociedade. E aí, muito se conversou depois disso, né? As políticas, os movimentos, né? Ele foi pensado com relação à questão da inclusão. E aí, quando a gente vai para a educação especial e inclusiva, o conceito que a gente traz é inclusão escolar. Né? Inclusão escolar, ela é um termo referente à questão da educação para as pessoas com deficiência, que é o público-alvo da educação especial, que a gente vai apresentar esse público um pouco mais à frente. E aí, hoje, né, em 2024, a educação, né, como fala lá na Constituição Federal de 1988, é um direito para todos. Ela é um direito inquestionável, por isso, é um direito inquestionável, é gratuito e universal, né? Porque as crianças aqui em Teresina, as crianças lá no Rio de Janeiro, as crianças lá nos Estados Unidos, as crianças lá na China, todos têm o mesmo direito, por isso universal. E aí a educação inclusiva, enquanto vertente da proposta, e a educação inclusiva, aí nesse caso, né, com mais um modelo, aí dentro da educação, da vertente da proposta da inclusão social. Então, assim, a educação inclusiva, ela tem a perspectiva do modelo social, né? Dentro da educação especial, nós temos dois modelos. O modelo que iniciou-se, o modelo médico, que é aquele bem lá do começo, que era onde é focado, né, no campo da saúde, apenas os médicos, né, ou pessoas da saúde, elas trabalhavam com as pessoas com deficiência. E aí é um modelo centrado na deficiência em si, e cheio de preconceitos, né, cheio de barreiras. Esse é o primeiro modelo, que seria o modelo médico. E aí, posterior a isso, né, depois de um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, nós temos o modelo social, que foi batido, né, por professores com deficiência, e aí o modelo social, que é o modelo que nós seguimos hoje, ele centra-se no sujeito. Então, um sujeito que aí é cheio de possibilidades, que tem suas dificuldades, mas também é cheio de possibilidades. E aí, por isso, inclusão social, para que esse sujeito, de fato, faça parte de um todo na sociedade. E a educação especial, né, como o termo coloca, ela é uma ramificação da educação inclusiva, e aí ela é destinada a um público específico. Então, de acordo com a LDB, né, 94, 96, ela é colocado como uma modalidade, então ela perpassa todos os níveis de ensino, né, e não é substitutiva. Então, um aluno da educação especial que frequenta o AE, ele não substitui, né, o AE, esse serviço, ele não substitui a sala regular. Então, por isso que é uma modalidade. E aí, atrelada a essa discussão, nós temos, dentro da educação especial, o fato de que as pessoas que frequentam o AEE, eles obrigatoriamente devem frequentar, primeiramente, a sala de aula regular. Posterior a isso, né, e eles tendo essa frequência que eles têm, que eles vão para a sala do AEE. Mas a prioridade é que o atendimento seja feito primeiro na sala regular, posterior à sala do AEE. Posterior a isso, a sala de AEE. E aí vamos conversar um pouco o que é o AEE. Pode passar. Então, para a gente chegar no atendimento educacional especializado enquanto política, nós perpassamos pela história da inclusão social no Brasil. E aí, isso começou lá em 1988, com a Constituição Federal, e aí trazendo a educação como esse acesso maior, né, como esse aspecto maior, e que abrange tanto pessoas com deficiência como pessoas sem deficiência, escolas públicas e escolas privadas.
E aí, posterior a isso, vem a Declaração de Salamanca, em 1994, que é aquela que eu já mencionei, que fala com relação a pessoas, né, em situação de rua, a pessoas à margem, né, que aí entraria todas aquelas pessoas que eu já mencionei, e aí foi uma declaração pensada também nesse direito para todos, né, no direito para todo mundo. Posterior a isso, em 1999, a gente teve a Convenção de Guatemala, que fala também dessa questão dos direitos, sobretudo pensado também para as pessoas com deficiência. Posterior a 1999, veio o PNE em 2008 com uma meta específica para a educação especial, e aí é o Plano, né, Nacional de Educação, que é visto de 10 em 10 anos, e aí depois veio o Plano Nacional de Educação, que é esse, que é visto de 10 em 10 anos em 2014, com uma meta específica, e aí lá trata, né, dessas questões da educação especial, focando na sala de aula, focando nos materiais, focando nesse direito para abranger o maior número de alunos com deficiência possível, e aí com metas de longo, médio e de curto, médio e longo prazo. Depois disso, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, né, em 2015, e essa lei vem reafirmar todas as outras leis anteriores que falam de educação, falam do direito à educação para as pessoas com deficiência. Depois de 2015, nós temos, em 2008, a lei, né, de educação especial na perspectiva inclusiva, e em 2011 a gente tem, né, que hoje é a lei prioritária, o atendimento educacional especializado. E aí hoje é uma das leis prioritárias com relação ao público-alvo da educação especial nas escolas, ela que garante o duplo computo, ela que garante o professor especialista. Então é por isso que a gente vai conversar um pouco mais sobre ela. Pode passar o slide. E aí, o que é, né, o AE? O AE, ele é, como eu já mencionei, a lei. Atualmente, ela começou com uma lei anterior, e agora ela é o decreto número 7.611/11. O que é que o decreto diz? Né, que o AE ele deve ser um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade pedagógicos organizados, institucional e continuamente prestados das seguintes formas. Então, nós temos duas formas de fazer a AE. A primeira forma seria a complementar e a segunda forma seria a suplementar. A complementar, né, o nome já diz, é o complemento com materiais e serviços para que os alunos, e aí um público mais específico, né, que são os alunos com deficiência, os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, né, que são as pessoas com TEA, eles precisam de um conjunto de apoio permanente ou limitado no tempo e na frequência, né, quando eles vão para a sala de recursos multifuncionais, porque a sala de recursos multifuncionais é o espaço qual o professor da AE vai atuar. E aí ele trabalha com materiais complementares de ensino, né, para dar aí condições para os alunos com deficiência, para os alunos com TEA, as condições necessárias, né, no processo de escolarização. Já o segundo tipo, que é o suplementar, ele é destinado para as pessoas com altas habilidades ou superdotação. Ou seja, o foco desse, né, tipo de serviço é o enriquecimento curricular, né, porque trata-se de pessoas com QI mais elevado, então eles precisam de atividades que vão enriquecer aí na sala de aula. Às vezes é aquele aluno que acha a história muito chatinha, né, que fica fadigado, e muitas vezes é porque aquele é o foco dele. Então, ele já conseguiu conservar a maior parte, né, do conteúdo, e aquilo ali se torna enfadonho para ele. Então, ele precisa de algo que suplemente isso para se tornar um ensino mais atrativo, para que, de fato, ele esteja ali feliz e queira aprender, assim como os outros alunos. Pode passar. E aí, quem é o público-alvo da educação especial? Isso precisa ficar muito claro, porque há
muitas vezes uma distorção, né? Principalmente com relação às leis. O atendimento educacional especializado, né, ele atende que público-alvo? As pessoas com TEA, né, as pessoas com deficiência, que é a deficiência visual, auditiva, física e intelectual. Além disso, altas habilidades e superdotação. Esse é o público-alvo da educação especial. E aí, uma outra lei que não entra como público-alvo, né, que não é dentro da educação especial, é do transtorno de atenção e hiperatividade, que muitas vezes, né, é confundido por alguns profissionais, tanto que as diretrizes são basicamente as mesmas, né, para a pessoa com TDAH, como para a pessoa com deficiência, e muitas vezes não é isso. Uma pessoa com deficiência é bem mais limitada, né, tem bem mais limitações do que uma pessoa com TDAH. E aí a ideia é por isso que muitas vezes é confundida. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa também, né, com TDAH precisa de um espaço que dê mais condições para ela de atenção, né, que dê mais condições para que ela se concentre de fato, né, precisa se modificar materiais para que ela consiga, muitas vezes, elaborar um pouco mais, que pode ser que essa seja uma limitação, né? Então, tudo isso é conversado a partir do sujeito, né? Isso é muito singular. Pode passar. Então, nós temos alguns tipos de serviço dentro da educação especial, além do atendimento educacional especializado. E aí, muito do que se é pensado para a educação especial hoje é na perspectiva de dar condições para os alunos, focando a sala de aula, né? Focando os professores de área, focando os alunos, principalmente do 5º ano até o ensino médio, né? Do fundamental maior até o ensino médio. Porque, por muitas vezes, esse ensino tem bem mais barreiras quando são professores de área, porque as pesquisas, elas indicam, principalmente as pesquisas realizadas na Universidade Federal de São Carlos, que é um dos polos em educação especial do Brasil, é que os professores ainda têm muito discurso de que não conhecem, que não sabem lidar, que não foram preparados. Então, o discurso de formação, né, da lacuna de formação ainda é muito presente. Quando, na verdade, hoje a gente tem um arsenal de cursos online, um arsenal de cursos presenciais com relação à educação especial, né? Há trocas entre os professores, isso é muito válido também, que é a formação em serviço, né? Eu testo na minha sala, te mostro para tu testar na tua sala, e aí a gente vai trocando conhecimento. Esse é um tipo de formação. Então, tudo isso é importante se pensar para que, de fato, traga uma qualidade de ensino, para que se tenha, né, na verdade, uma qualidade de ensino também para as pessoas com deficiência. Porque, muitas vezes, e aí outros estudos também indicam que apenas 5%, né, de 100% de alunado com relação ao público-alvo da educação especial, apenas 5% deles têm maiores comprometimentos, ou seja, é um TEA suporte nível 3. E aí, os outros 95%, eles precisam também de suportes em sala. E aí, muitas vezes, passam despercebidos, muitas vezes não são vistos, né? Muitas vezes o preconceito ele é maior. Então, é importante que a gente pense em outros tipos de serviços para dar, de fato, condições a todos. Não só para as pessoas que têm diagnóstico, mas para todo mundo que está ali presente na nossa sala de aula. Então, pensando nessa perspectiva, além da sala de recurso multifuncional, que já está aí, né? Nós temos outros 3 tipos de serviço, que é o ensino colaborativo ou co-ensino, que é a parceria, né? O conceito desse tipo de serviço é a parceria entre o professor da sala regular e um professor especialista, a fim, né, de promover e aí pensar juntos, né, elaborar, pensar, confeccionar juntos materiais que favoreçam todos os alunos na sala de aula. E aí, dentro desse serviço, esses profissionais, eles trabalham a partir de arranjos. Então, são modelos de sala de aula que vão favorecer ali o ensino. São modelos de grupos, 4, 5 grupos, e aí esses profissionais vão transitando, passando conteúdo, passando atividades mais dinâmicas, a fim de favorecer, né, esse processo de escolarização para todos os alunos.
Além disso, a gente tem a consultoria colaborativa, né, que trata-se de vários profissionais, né, pensando para um único sujeito. Então, o profissional da fisioterapia, o profissional da psicologia, né, TO, né, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, né, que fazem a parceria com a escola, a fim também, né, de elencar metas e ajustar materiais para favorecer também nessa perspectiva. Além disso, a gente tem a itinerância, e essa itinerância está dentro, hoje, ainda está dentro do atendimento educacional especializado, que é um professor especialista, ele vai andando, né, em diversas escolas, né, fazendo atendimentos, né, tem a escola núcleo, que é a escola dele, a escola Polo, e aí ele vai passando pelas escolas adjacentes para dar esse suporte também para as escolas adjacentes. Então, a itinerância é esse, né, translado que esse professor faz a fim de fazer esses atendimentos. Pode passar. E aí, além, né, dos serviços, hoje a gente também tem outras perspectivas a fim de promover uma educação de maior qualidade para esses alunos, para todos os alunos, na verdade. Então, a gente tem um trabalho colaborativo que é romper a barreira de eu pensar só dentro da minha caixinha. Né? É importante que nós, né, aí como a imagem diz, nos demos as mãos e aí trabalhemos em conjunto a fim de promover, de fato, uma educação de qualidade. Além disso, a gente tem a aprendizagem colaborativa também, que é um aluno, que aí seria tutoria por pares, um aluno auxiliando o outro, né, aí a partir por par. A gente tem o desenho universal para aprendizagem, né, que é muito falado, muito conversado também, que vai trabalhar aí no foco da neurociência, né, como é que esse cérebro aprende, como é o favorecimento do ensino e da aprendizagem para esse cérebro. E, além disso, a gente tem o ensino diferenciado. E aí é pensado por vários tipos, pela forma como os sujeitos aprendem, e aí os tipos também de níveis de sujeitos dentro desse ensino diferenciado. É respeitar cada nível e dar condições, né, para que todos os alunos cheguem lá. Pode passar. E aí, aqui, atrelado a todas essas abordagens, a todas essas estratégias de ensino, a gente tem a tecnologia assistiva. E aí, a tecnologia assistiva, ela vai passear, né, vai permear por todos esses tipos de serviço, a fim de favorecer o ensino para todos os alunos. E aí, assim, a tecnologia assistiva, eu vou mostrar alguns materiais para vocês. Quero que no final, né, se alguém tiver algum tipo de experiência com relação à confecção ou utilização de materiais diferenciados em sala de aula, que compartilhe aqui para a gente também pensar, para a gente saber, né, que tem pessoas fazendo também essas tentativas e que outros profissionais, vejam a importância, né, da elaboração desses materiais, não só para os alunos com deficiência, mas para os alunos sem deficiência também. Hoje, né, a gente vive num universo com muitas informações, né? A gente tem informações de fácil acesso o tempo todo, né? A gente pode aí encontrar várias formas de ensinar na internet. Então, é importante, né, que a gente faça essas trocas a fim de favorecer o ensino para todo mundo. E aí, o que é a tecnologia assistiva? Pode passar. A tecnologia assistiva hoje, ela é pensada como todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Então, primeiramente, a tecnologia assistiva, ela foi pensada, na verdade, para os idosos, né? Quando se pensou tecnologia assistiva, há muitos anos atrás, pensou-se para pessoas idosas, a fim de promover uma melhor qualidade de vida, né? Seja na mobilidade, seja nas condições de dia a dia. Então, a tecnologia assistiva foi pensada para isso. E aí, pensando nessa perspectiva, ampliou-se para outros públicos, né? Viu que se favorecia para outros públicos além das pessoas idosas. E aí, assim, a tecnologia assistiva,
ela está no nosso dia a dia, muitas vezes nós que não sabemos diferenciar, mas a tecnologia assistiva está presente aí na vida de todos nós. Pode passar. Então, ela tem duas perspectivas. A primeira perspectiva é sobre os recursos, né? Tecnologia assistiva na vertente dos recursos, é todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida utilizado para manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Então, são todos aqueles recursos, né, que a gente utiliza para minorar as limitações. Pode passar. E aí, a outra perspectiva são os serviços, né? E os serviços, eles são definidos como aqueles que auxiliam diretamente uma pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar os recursos acima definidos. Então, quem é que faz parte desse serviço? Se é a professora do atendimento educacional especializado, é psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né? Todos esses profissionais que vão poder auxiliar o usuário, que é como a gente chama dentro da tecnologia assistiva, aquele sujeito, né, que utiliza a tecnologia assistiva é chamado de usuário. Então, esse sujeito, ele precisa desse acompanhamento, né? Ele precisa de alguém que vá auxiliar ele na compra, né, na aquisição desses recursos, para saber qual é o melhor recurso que se encaixa com a demanda dele. Se é um sujeito que tem dificuldade na mobilidade, é um tipo de serviço. Se é um sujeito que tem dificuldade no dia a dia, é outro tipo de serviço. Se a gente vai para a escola, dependendo das perspectivas, né, que vão ser trabalhadas, é outro tipo também de serviço. Então, isso vai depender do sujeito, né, da demanda desse sujeito, para que esse profissional consiga lhe auxiliar de fato, né, consiga entregar um serviço que vai atender as necessidades desse sujeito. E aí, como é que a gente escolhe esses serviços? Primeiro, a gente parte, né, como eu já falei, da demanda, depois a gente parte dos interesses desse sujeito, e a gente sempre precisa estar avaliando se de fato aquele recurso está fazendo sentido, se de fato aquele recurso está favorecendo. E aí, se esse recurso não favorecer, a gente precisou trocar o recurso, né? Na verdade, a gente precisa trocar o recurso e fazer uma nova avaliação, até chegar no recurso ideal para atender a demanda. E aí, isso vai depender do profissional que esteja aí implementando. Se é um recurso que vai trabalhar a questão da fala, né, geralmente o PECS, que é um instrumento que a gente utiliza dentro da tecnologia assistiva para os alunos com autismo, a gente precisa fazer o tempo todo a avaliação desse recurso, se precisa aumentar o repertório, se reaver de fato, se aquele recurso está servindo. E aí isso tudo é cotidianamente, né? Todo dia é feita essa avaliação. E aí também, dependendo do recurso, isso é feito bimestralmente, é feito semestralmente, isso vai depender do usuário, vai depender do recurso, vai depender dos objetivos. E assim como no PEI, né, no plano de ensino individualizado, aqui na tecnologia assistiva você precisa também ter objetivos. E aí objetivos de médio ou de curto, médio e longo prazo, para de fato chegar, né, num processo que favoreça esse usuário, num processo que vai auxiliar esse usuário a minorar suas limitações. Né? Então, esses são os objetivos da tecnologia assistiva. Pode passar. E aí, a tecnologia assistiva, além dela ser dividida recursos e serviços, ela também é dividida por categorias. Né? E essas categorias elas vão atender de diversas formas os usuários. Então, antes eram 12 categorias, que ampliou-se para 18 categorias, e a gente vai dar uma pincelada, né, em cada uma dessas categorias e conversar um pouco sobre elas. Nesse sentido aqui também, que eu quero que vocês, né, se alguém já tiver tido a experiência de utilizar a tecnologia assistiva, ou agora, né, conseguiu perceber, ou agora descobriu que usava a tecnologia assistiva e não sabia,
Então, eu quero saber dessas informações de vocês para que a gente esteja fazendo essa troca. Acho que é importante também a gente conversar sobre. Pode passar. Então, a primeira categoria, ela é intitulada de auxílios para a vida diária e vida prática. Né? Como o próprio nome já diz, ela é constituída, ela é composta, né, por materiais que vão favorecer esses aspectos. Meu irmão, por exemplo, ele tem dificuldade de manejo, né? Ele é tetraplégico, então ele tem esse lado, o lado esquerdo comprometido. Então, a pega dele é mais consistente, né? Mais firme na mão direita. Na mão esquerda ele não consegue fazer pega. Ele não tem firmeza na mão, né? Ele não tem firmeza no movimento. E aí, por isso que é importante, né, você ter recursos que vão aí auxiliar para esse tipo de demanda. Por exemplo, um zíper. Muitos de nós usamos roupa com zíper, porque facilita. Eu, por exemplo, agora estou grávida. Então, roupa de botão é muito ruim para mim, porque daqui que eu tiro a roupa, né, já dificultou demais a minha vida. Então, o zíper é um manejo mais fácil, né, do abrir e fechar, e aí ele vai auxiliando esses processos. E aí, geralmente, tem nas calças jeans, né, nas roupas, de um modo geral. Então, para a pessoa com deficiência, geralmente se coloca mais roupas com zíper mesmo, para dar essa facilidade de manejo, de abrir e fechar a roupa, por exemplo. Ou abrir e fechar uma bolsa, abrir e fechar instrumentos que vão aí, né, facilitar esse aspecto, né, que aí, nesse caso, o trabalho é abrir e fechar. O outro aqui seria a questão da alimentação, né? Como é que esse sujeito se alimenta? Meu irmão, por exemplo, a gente precisa dar, né? Se você não der, ele fica com fome até morrer, porque ele mesmo não consegue pegar. E aí, o que a gente vem trabalhando, muitas vezes eu tento pegar o copo para ele sentir também, né? Tentar pegar o copo com a mãozinha para colocar na boca. E aí, geralmente, é um copo mais largo, de plástico, né, que não vai machucar esse usuário, que vai facilitar até a questão do material em si, né, para que esse manejo seja realizado de forma mais favorável. Aqui, por exemplo, né, na imagem, tem alguns elementos de cozinha, garfo, faca, que são os talheres, né? Colher, que são os talheres de modo geral. Algumas pessoas com deficiência, eles utilizam talheres adaptados, que é talher de plástico, mas o plástico um pouquinho mais grosso, né? Não sei se vocês já viram, mas aqui na Adapta Fácil tem esse tipo de material. E tem outros lugares também que vendem talheres um pouco mais, de espessura um pouco mais larga, e aí esse tipo de talher vai facilitar, né, o manejo desse usuário. Então, uma pessoa que quer, eu tenho uma aluna com deficiência física que ela quer, que ela faz tudo sozinha, né? Ela tem mais o comprometimento nos membros inferiores, então ela consegue movimentar os membros superiores. Então, ela pega a colher ainda assim com muita dificuldade, mas ela consegue colocar na boca essa colher que esteja com uma espessura mais grossa. Então, isso vai depender do usuário. O usuário que consegue pegar, então a gente tenta fazer, né? A gente faz, na verdade, a inserção desses materiais, para que ele tenha uma maior autonomia também na vida. Essa minha aluna, ela não gosta que as pessoas façam as coisas por ela. Ela quer fazer sozinha. E aí, muitas vezes, quando ela se depara com o fato de que outra pessoa tem que fazer, isso é horrível, né? Porque mexe com o ego dela, mexe com o lado emocional dela, e aí desestabiliza. Então, esses mecanismos, né, esses materiais, eles vão favorecer isso. Que esse sujeito consiga fazer, que esse sujeito tenha a capacidade de fazer para que ele se sinta bem, né? Para que o ego esteja aí um pouco massageado, de fato, se tem a possibilidade, porque muitas vezes a gente se prende muito às dificuldades dessas pessoas, os desafios que elas enfrentam, e a gente esquece que elas também têm potenciais, que elas também têm possibilidades, que elas também sabem fazer, né? Essa minha aluna tem um repertório incrível. Então,
desculpa, não é a limitação motora, né, que impede ela de ser o sujeito que ela é, né? Pelo contrário, ela é extremamente desenvolvida, extremamente desenrolada. Então, vai favorecendo. Aqui, por exemplo, tem outra imagem embaixo, que é a tesoura adaptada, né? Esse movimento de abrir e fechar a tesoura, muitas vezes é difícil, sobretudo para uma pessoa com deficiência física. E aí, ter a adaptação da tesoura, né, para que ele faça um manejo com mais segurança, já auxilia esse usuário. Aqui é um tipo também de adaptação com relação à pega, né, à pinça. Aí é uma pinça que vai pegar esses 2 dedos, né? Eu tenho outro tipo de material que ele é só aumentar, você está dando para vocês verem, mas aqui é um adaptador de lápis, ele é de plástico, e aí aqui é para lápis menores, né? Para crianças menores. E aí a gente coloca aqui, ó, esse aqui está um pouquinho mais grosso, a gente pode colocar na caneta, né, num lápis, e aí o sujeito que tem o comprometimento aqui na parte superior consegue fazer, né, o manejo com mais facilidade desse material. Esse seria outro exemplo, para além do exemplo que está na foto. A foto está pequenininha para mim. Mas aqui embaixo também, na terceira lacuna, é um tipo, né, de adaptação com relação à tesoura. Aqui do lado é um adaptador para roupas que tem botão, né, para fazer o abrir e fechar de roupas que tem botão. E aqui seria um tipo de suporte para colocar meia, aqueles de plástico, não sei se vocês já viram. Coloca a meia e puxa o material de plástico embaixo. E aí, todos esses materiais são alguns exemplos, né? Existem muitos outros exemplos com relação ao auxílio para a vida diária e vida prática, e aí todos com o mesmo objetivo, né? Que é dar condições para esse usuário, né, ter autonomia aí na sua vida, no seu cotidiano. Pode passar. Aí esse também, a bola de espuma faz parte da vida diária, porque, né, a escrita faz parte de todos os contextos da nossa vida. E a bola de espuma, ela também é de plástico, e aí ela vai colocar, você coloca num lápis, e aí o usuário pega aqui, ó, aqueles que têm dificuldade na pega, que tem um comprometimento muscular, geralmente a mão assim um pouco mais tortinha, e ele não consegue fazer esse movimento aqui reto. Então, a bola de espuma ela vai favorecer, né, a que o sujeito consiga fazer esse movimento de pega, e aí consiga escrever, consiga desenhar, consiga pintar, né, tudo a partir do uso da bola de espuma. A outra seria a pulseira imantada, né, ou a caneta com engrossador de espuma, que também vai auxiliar nessa questão da pinça, né, da pegada aí com relação a lápis, canetas, coisas que escrevem. Além disso, o engrossador de lápis e caneta, que foi o que eu mostrei para vocês. Esse engrossador que está na imagem é de espuma, e esse que eu estou mostrando aqui na tela é de plástico. Os dois têm a mesma função, que é você colocar na caneta, né, dar uma espessura maior, para que o usuário consiga fazer esse manejo de pinça com mais facilidade, né? E aí rompe um pouco essa questão das limitações, sobretudo as motoras. Pode passar. Aqui é uma categoria que eu gosto muito, que é a categoria que a gente vai conversar mais, é a categoria que está mais específica e mais presente na escola. E aí a categoria que, por exemplo, eu tenho mais materiais para apresentar, né, para mostrar com relação a isso, que seria presente mais na escola, e aí é isso que eu quero que vocês me falem, né, se de fato vocês utilizam ou não esses materiais. O primeiro, a categoria em si, né, a comunicação aumentativa e alternativa,
ela é destinada para as pessoas sem fala ou escrita funcional, ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e a sua habilidade na questão da fala e ou na escrita. E aí, geralmente, é uma categoria que é destinada para as pessoas com transtorno do espectro autista. E né, a gente tem vários materiais que vão responder isso, né, que vão trabalhar, na verdade, essas duas habilidades, que seria a oral e a questão da fala e da escrita. E aí trabalhar também a leitura e outros pontos com relação a isso. Pode passar. E aí, na primeira imagem, como coloca aqui, eu tenho alguns exemplos de fichas de palavras variadas. Geralmente, isso aqui é trabalhado com crianças com TEA, que tem a dificuldade, né, que tem a limitação, na verdade, no repertório. E aí a gente vai ampliando esse repertório a partir do uso dessas fichas. E aí essas fichas são divididas por categorias, por isso são coloridinhas. E aí a gente vai ampliando à medida que o usuário também vai ampliando esse repertório. Então, a gente tem o substantivo, o verbo, né, o complemento, e aí a gente vai formando as frases a partir disso, né, dessa ampliação desse repertório. Existem diversas formas de implementação dessas fichas. Geralmente, a gente utiliza mais na educação infantil, aí nos primeiros anos, também do ensino fundamental. E aí, à medida que esse usuário vai ganhando repertório, né, vai ampliando esse repertório, essas fichas elas tendem a aumentar. E aí, como fica muita ficha, geralmente a gente vai ou para o papel fazendo as pranchas, ou para outros tipos de instrumento que são de maior manejo, né, que tem mais facilidade com relação ao manejo. Também tem outros programas, aplicativos, né, nos tablets, no iPad, que favorece essa questão. Cintia, certo, vai cair. E aí, outro ponto, esse texto aqui é outro tipo, né, de material, que seria um texto com símbolo, e aí esses símbolos a gente chama de pictogramas, que também é um tipo de arsenal, né, dentro da tecnologia assistiva, que vai favorecer os materiais, né, a elaboração de materiais, principalmente para as crianças também com um repertório mais limitado. Então, eu tenho um suporte das palavras embaixo, mas eu tenho umas imagens que têm a ver com o real, né, com o mais concreto, e aí eles vão, né, aprendendo, vão adquirindo repertório a partir da implementação mesmo dessas imagens. Então, a gente tem também alguns recursos, né, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, que onde é que tem esse arsenal de pictogramas que a gente pode pegar para estar montando atividades adaptadas. Aqui, por exemplo, eu faço textos adaptados, eu faço atividades adaptadas, eu faço enunciados adaptados, todos com suporte da imagem em cima. Por exemplo, se eu vou fazer uma atividade de tempo, tem um pictograma que é tempo, né, e vários instrumentos de tempo, e aí eu faço a atividade utilizando esses pictogramas que vão aí favorecendo as crianças a essa questão. E aí, por consequente, vão aí ampliando os repertórios, né? Eu tenho criança que começou com frases, e aí depois, e isso tudo é processual, é gradativo, né? Assim, eu chego e boto o texto, não. Eu boto a frase com os pictogramas em cima, depois eu vou ampliando um pouquinho mais, né, essas frases, fazendo parágrafos. Depois dos parágrafos, eu vou fazendo textos mais curtos, e aí eu chego o texto até uma página. Né? Os meus alunos, mesmo os que estão no ensino médio, geralmente têm uma dificuldade, né, na compreensão e na elaboração. Então, a gente quebra o texto, né, não passa de uma página, porque aí fica muita informação, eles não conseguem elaborar muitas vezes, né, não conseguem compreender. Então, tudo isso dificulta aí o processo, né, de escolarização deles. Então, a ideia é dar o suporte, né, favorecer. Então, se a gente não favorece, é importante, né, que seja revisto. E aí, essa é uma ideia, dependendo do caso. Aqui embaixo, a gente tem livro de história também,
com os símbolos, e aí aqui em cima, né, tem os símbolos de destaque. Então, eu tenho uma imagem maior com vários elementos, eu destaco esses elementos aqui em cima, o que eu quero chamar mais atenção, né, o que eu quero que eles conservem mais, eu coloco aqui em cima para chamar mais atenção, né, nesses pictogramas, né, o que eu vou trabalhar mais também, eu coloco aqui em cima para chamar mais atenção. E aí eu vou trabalhando à medida, né, que eles vão conservando. Ou com mais pictogramas aqui em cima, ou com menos, dependendo da conservação desse repertório. Aqui é outro tipo de instrumento, como eu falei para vocês. Quando a gente tem muitas fichas, a gente chega nas pranchas, porque é um manejo mais favorável, tanto para o usuário quanto para o professor. Então, eu tenho uma página inteira, né, com vários símbolos, e aí esses símbolos ele vai apontando para mim, né, porque geralmente é um usuário que tem a dificuldade com relação à fala, então esse material ele é feito por apontamento. Então, eu quero a borracha, então ele aponta no eu quero e aponta para a borracha. Eu quero ir ao banheiro, sim ou não? E aí, geralmente, a gente começa com palavras mais usadas no cotidiano, né, que é o sim e não, e outras que vão aí fazem parte desse repertório, e à medida do que eu vou necessitando, do que eu vou trabalhando, né, ou na minha disciplina, por exemplo, eu já fiz prancha de animais, né, aí a gente usava as características dos animais e alguns animais para eles fazerem nesse reconhecimento, roupas, clima, né, isso vai depender muito da categoria que você vai utilizar. E aí, esses pictogramas vão mudando a partir disso também, né? Do objetivo que você tem, das palavras que você vai trabalhar, né? Do conteúdo que você vai trabalhar, você precisa implementar, né? Esses pictogramas, essas palavras no material desse aluno, desse usuário. Pode passar. Então, a gente tem, dentro da tecnologia assistiva, o alfabeto móvel, mas o alfabeto móvel é um dos instrumentos que vão na sala de recursos multifuncionais hoje, se é uma sala do município ou do estado. Então, o MEC encaminha uma sala pronta, né, com esses materiais, uma lista já preparada para os alunos. Então, o alfabeto móvel, o alfabeto desse jeito aqui, ele é enviado pelo MEC, o alfabeto móvel faz parte também desse arsenal, porque ele vai facilitar aí, né, o manejo, o reconhecimento das vogais, das consoantes, dos números, né, isso tudo vai também ajudando a partir do tipo de material, né, geralmente é EVA, e aí os usuários eles têm uma facilitação no manejo, mas também tem os em madeira, né, dos MDF, né, tem dois tipos na verdade tem muitos tipos de alfabeto móvel, né, você pode fazer de papel, pode fazer de diversas formas, mas o que é mais usado, que é enviado de fato pelo MEC, é esse de EVA ou o de MDF. Aqui embaixo é um outro tipo de prancha de comunicação, do mesmo jeito, né, diferenciando aqui as categorias, e essas categorias elas vão formando frases e depois parágrafos, textos menores, até chegar num texto mais completo. Então, a gente vai formando as pranchas a partir, né, desse repertório que a gente precisa construir para esse usuário. Pode passar. Outro material que está dentro da comunicação aumentativa e alternativa seria as pastas de comunicação. Assim como lá naquelas fichas, aqui também são constituídas por fichas. Aqui também a gente faz categoria, mas o usuário ele tem uma possibilidade maior de troca, né? De troca de ficha a partir do que vai ser trabalhado, a partir do que vai ser utilizado. E aí essas fichas elas vão sendo modificadas ou vão sendo retiradas, né, a partir do objetivo que você tem com relação ao usuário. Então, se você vai trabalhar um conteúdo X, sei lá, tipos de relevo, então você pode colocar aqui os diversos tipos de relevo na ficha e ir trabalhando esses tipos de relevo na ficha, né? E aí vai dependendo muito do que vocês vão trabalhar. É só um exemplo.
Outro recurso seria o chaveiro de comunicação. O chaveiro de comunicação, a gente não trabalha tanto conteúdo, como o próprio nome já diz, é mais para o usuário se comunicar. Então, por exemplo, é para uma viagem, aí esse chaveiro é constituído de um passo a passo. Assim como pode ter na sala de aula, do lado, né, de onde o usuário senta. Geralmente, o usuário que precisa desse tipo de mecanismo, ele senta na parede. E aí a gente forma a rotina, a gente forma o que, de fato, ele precisa fazer no passo a passo do lado da cadeira onde ele senta. Aí, nesse caso, se é um usuário que senta no meio, nas filas do meio, né, o chaveiro ele vai favorecer isso. E aí dá esse passo a passo também, né? De vai começar a aula, né? Agora é hora da atividade, depois é a aula tal, né? E geralmente também é utilizado com pessoas com autismo que precisa dessa rotinazinha mais pré-estabelecida para que de fato eles consigam se orientar, eles consigam executar as tarefas de forma mais assertiva. Além disso, a gente tem os coletes de comunicação. Esse colete, aqui ele é imantado, mas geralmente ele é utilizado, esse tipo de colete na educação infantil, não sei se vocês já viram, e aí aqui na frente, né, na frente do professor, a gente vai colando as figuras que vai ser trabalhado, a história que vai ser trabalhada. Por exemplo, aqui eu tenho uma história da Branca de Neve, aí eu vou colocando os personagens aqui na frente e vou contando a história. Ou se é um texto que eu quero trabalhar e tem elementos específicos. Eu posso ir contando o texto e aí eu vou colando, né, nesse colete os elementos que eu vou precisando de destaque nesse texto. Também é um tipo de recurso. Pode passar. Além disso, a gente tem os vocalizadores, que é as pessoas com deficiência visual. Então, o vocalizador ele ajuda nisso, né? As pessoas vão clicando nos elementos e eles vão ouvindo o nome dos elementos, e aí vai auxiliando eles nesse processo. Assim como existe vocalizador para o celular, né? Eu tenho uma amiga que é deficiente visual e ela tem um vocalizador no celular. E aí o celular lê para ela, né, os textos, lê para ela as mensagens, faz essa comunicação, né, entre ela e outros sujeitos. Além do vocalizador assim, mais simples, mais específico, a gente tem um vocalizador no computador, que faz essa mesma função do vocalizador do celular que eu falei. Né? No computador, ele vai ler o texto, né, para o usuário, principalmente o usuário com deficiência visual, poder se comunicar. Então, ele serve, né, para esse tipo de comunicação. O vocalizador é a voz que sai, né, com relação aos elementos que estão ali destacados no texto ou que você precisa ouvir. Pode passar. E aí, gente, a primeira parte foi a parte teórica. E aí, aqui agora eu trago algumas tentativas que eu já fiz, principalmente, né, nas disciplinas de ciências e geografia, história e geografia, né, que dão aí um suporte maior com relação a imagens, né, vídeos, figuras, que vão aí auxiliar, vão facilitar, né, no processo de escolarização desses alunos. Essas são minhas tentativas. Aqui é um tipo de chaveiro que eu fiz, né? Era um assunto do terceiro ano do fundamental, que era cidade e campo. Então, a gente tinha dois tipos de chaveiro, o chaveiro da cidade e o chaveiro do campo. E aí, lá no chaveiro da cidade, tinham vários elementos que faziam parte da cidade. E aí, no chaveiro do campo, do mesmo jeito, tinham vários elementos que faziam parte do campo. E aí, em cima disso, o usuário ele foi reconhecendo, né, esses principais elementos, foi conhecendo esses espaços, e aí a gente passou também para as tarefas adaptadas. Então, a partir das imagens que tinham nesses chaveiros, eles também conseguiam construir as respostas nas tarefas adaptadas, o que ajudava eles, muitas vezes, nessa construção mesmo dos conceitos. Né, que principalmente no segundo e no terceiro ano ele ainda os conceitos são mais básicos, aí isso vai sendo mais explorado nas séries posteriores. Do lado aí, né, eu também tenho outra tentativa que eu fiz, que foi quando a gente foi trabalhar com relevo.
Aqui é uma maquete, e aí era um relevo falando de Teresina, né? Assim como Teresina foi construída, a questão da Zona Norte, né, dos alagamentos, das chuvas e dos alagamentos, e das enchentes. Então, a gente foi mostrando a questão o relevo em si, né? O conceito de relevo, e aí também a gente foi mostrando essas questões que aconteciam na nossa cidade. E aí os meninos foram conseguindo conservar algumas partes desse conceito a partir dessa maquete. E aí eles poderiam jogar água, né? Eles vivenciaram, né, alguns desses pontos para que de fato fizesse sentido esse tipo de assunto. Pode passar. E aí outras tentativas também com relação a recurso. Aqui é um mapa, né? Esse mapa aqui de azulzinho é um barquinho, e a gente estava trabalhando a hidrografia do Piauí. E aí eles poderiam passar aqui, ó, com esse barquinho pelo Piauí para ver a questão da hidrografia. E aí isso foi legal porque, além do lúdico, né, eles conseguiam movimentar o barquinho, eles conseguiam interagir, eles conseguiam mostrar, e aí fez mais sentido. Aqui não está, mas a gente tinha botado um papelzinho azul embaixo, né, para fazer essa distorção do que era parte de terra e o que era água, porque todos esses elementos vão ajudando, vão favorecendo, na verdade, esses processos para esses meninos. Então, a ideia é o quanto mais trouxer para o concreto, melhor, porque eles vão tendo uma visibilidade maior, né? Eles vão tendo o concreto, e aí, de fato, vai fazendo mais sentido. Além dos mapas, que a gente utiliza muito, a gente utiliza também as maquetes. E aí, assim como a anterior, né, aqui a gente tem uma maquete em MDF, e aí a base era em MDF, e aqui os elementos, eles eram de papel. E aí os meninos podiam colar, né, eles mesmos montaram, né, todos esses elementos que fazia parte desse bairro, para depois montar o bairro. Então, a gente tinha a escola, tinha um hospital, né, que aí depois serviam de referenciais para poder, pontos de referência, para depois montar esse bairro. Então, a gente foi trabalhando esses diversos conceitos a partir dessa maquete. Depois disso, a gente colocou num isopor maior, né, fazendo as ruas também, e aí montou esse bairro nas ruas para trabalhar paralelo, perpendicular, em que estava perto, que estava longe. Então, dá para trabalhar diversos conceitos a partir de um único recurso. Pode passar. Aí, como eu falei para vocês, né, eu utilizo muito mapas, porque quanto mais concreto, melhor para eles. Aqui é um mapa do Brasil, tá pintadinho para trabalhar a questão das regiões, mas primeiro a gente trabalhou cidade por cidade. Então, esse mapa monta cada cidade, e aí cada região também tinha a sua cor para fazer essa distinção, né? Então, a gente trabalhava várias coisas. Trabalhava o mapa do Brasil de modo geral, trabalhava retirando as pecinhas para fazer essa questão das cidades, né, da diferenciação das cidades. A cidade, o estado que eles moravam, né, tudo isso a gente trabalha nesse único mapa. E aí ele é todo montado. Aqui embaixo tinha a legenda com as cores, né? E aí eles tinham que escrever que região era de cada cor. E aí isso auxiliava também esse conceito, né, com relação à região, a lugar, a várias outras coisas que a gente conseguiu trabalhar com esse recurso. E aí, à medida que eles iam conservando, a gente ia passando para outras etapas até conservar o conteúdo todo. Aqui do lado é outra tentativa que tem a ver, né, com a questão da leitura e da escrita, aí seriam habilidades de um modo geral. Aqui é uma régua, aí eu fiz ela de 2 tamanhos, fiz ela maior, que é para um aluno com paralisia cerebral, que tinha a letra maior, então ele precisa da lacuna maior, e fiz ela menor, né, que é para um aluno, aqui é de 15 centímetros, e aqui a outra é de 20 centímetros, que é para poder, né, a gente trabalhar
com as duas especificidades. Aqui, para um aluno com paralisia cerebral, que tinha um comprometimento nos membros inferiores, superiores, ele não conseguia o manejo, né? Então a régua dele era maior. Aqui é um aluno com TEA, que consegue fazer, mas que precisava só, né, dessa questão do espaço. E aí essa régua, ela tem duas finalidades. A primeira finalidade seria para a leitura, né? Então eles poderiam adesivar aqui embaixo, e aí eu tapava essa questão aqui para que eles conseguissem, não dá para ver. Deixa eu ver aqui se eu boto. A leitura, a gente bota a régua em cima da palavra, e aí eles vão lendo à medida que eles, né, vão conseguindo, eles vão perpassando aqui a régua pela folha toda, né? Então começa e vai baixando até eles fazerem a leitura, né, completa do material. E aí isso facilita, sobretudo para aqueles alunos que têm a dificuldade da poluição visual, né, que não pode ter muitas informações, textos com muitas informações, que ainda está fazendo, ainda está desenvolvendo a questão da leitura. Então, essa régua, ela favorece muito. Outro ponto é a escrita. Como geralmente, principalmente os alunos com paralisia cerebral, eles têm a dificuldade, e TEA também, tem a dificuldade do limite, né? Então, a régua aqui dá o limite de onde eles podem escrever ou não. E aí, isso facilitou também muitos dos alunos a diminuírem as letras, a poderem, de fato, desenvolver a questão dos limites aqui, com a base da régua, até porque ela tem aqui, né, uma caixinha que limita essa questão da escrita. E aí a gente usa os dois tamanhos de acordo com o público. Pode passar. Além disso, gente, eu tenho alguns outros materiais. Ó, aqui seria um livro adaptado de um conto de fadas, aqui é a Branca de Neve. E aí aqui é um usuário que tem um repertório amplo, então ele conseguia o passo a passo da história, mas eu tenho histórias com menos figuras. E aí eles conseguem, né? Isso também vai depender do usuário. Quanto maior o repertório do usuário, mais figuras a gente pode colocar. Quanto menor, a gente começa de poucas figuras até ampliar esse repertório. E aí aqui assim, ó, cada figura representava uma frase. E aí ele ia colando aqui a frase e depois ia lendo. E a gente também pode trabalhar de diversas formas com esse material. Aqui seria a identificação das etapas da história. E aí ele ia colando para depois trabalhar a leitura da história, né? Então a gente poderia fazer, né, dessas duas formas. Além disso, outros materiais, né, que a gente utiliza para fazer os recursos e facilitar, que seria os tipos de onde vem. E aí é um jogo de onde vem, então tem várias fichinhas dessa, né, com vários outros elementos desse para poder formar o jogo. E aí eu uso muito, como eu falei lá nos primeiros slides, o velcro, porque é mais fácil de manejo, o manejo é mais fácil, né? Eu dou uma autonomia para esse usuário tratar, né, fixando melhor o material, pegando melhor, né, com mais segurança no material, tanto tirando quanto colocando. Outro ponto importante é que a maioria dos materiais eles são plastificados, ou seja, eles duram mais por conta disso. Né? Então, eu trabalho esse mesmo material com muitos usuários, né, que está no segundo ano do fundamental. Então, sei lá, eu tenho 5 usuários no segundo ano. Eu consigo trabalhar esse jogo, então esse jogo vai favorecer, né, o tipo do material também vai ajudar a conservação dele para utilizar com várias outras crianças. Né, não só com uma criança. Então, fica a dica para vocês, né, que forem fazer algum tipo de material, pensar em plastificar. E aí, quando terminar aqui, ó, nos cantinhos, é bom fazer as curvinhas para não machucar eles. Então, não dá para ver, mas aqui, ó, tem a curvinha, tá deixa eu ver se eu consigo colar, tá cortada, ó. Faz um U aí, para que esse usuário também não se machuque, né? Não tem ponta aqui, ó. Você tem que deixar ele todo retinho para que esse usuário não se machuque.
Outro ponto que eu gosto muito de utilizar são os jogos. Então, tem dado muito certo os jogos, né, que vão facilitar aí a vida de alguns alunos. Né? Nem todo jogo é para todo mundo. A gente vai, como eu já falei, dependendo do usuário, dependendo da demanda desse usuário, é que a gente vai implementando esses materiais. Aí aqui, por exemplo, eu tenho um jogo chamado Descobrindo Frases. Aqui são várias frases curtas e eles tinham que descobrir qual era o elemento que se encaixava nessa imagem. E aí tem várias imagens aqui embaixo, eles têm que escrever o nome dessa imagem que completa a frase. Aqui, geralmente, é para a educação infantil. Esse outro jogo é para o ensino fundamental. No ensino fundamental, no segundo ano e no terceiro ano, né, de acordo com a BNCC, a gente trabalha as HQs, né, que seriam as histórias em quadrinhos. E aqui eu tenho um jogo de história em quadrinhos, né, que é da turma do Chico Bento. E aí são várias historinhas que elas vão se completando, e aí o usuário pode ir montando, pode ir jogando, pode formar, pode fazer tarefas adaptadas a partir desses jogos. Tem muita coisa, muitos elementos geográficos nesses jogos, e aí já dá para facilitar, né, para o usuário essas questões. Pode passar. Outro ponto, gente, como eu já falei lá no início, seria os pictogramas. Né, os pictogramas, eles têm me ajudado muito, sobretudo nas atividades adaptadas. Eu coloco em cima, né, nos comandos, como eu já falei para vocês, os principais que eu quero trabalhar, eu coloco as imagens em cima. O como, quando, esses comandos mais diretos e objetivos que geralmente a gente começa nas tarefas adaptadas, eu sempre coloco as imagens. E aí, em um determinado momento, eles automatizam. Mas isso é de praxe. E aí, a gente tem 2 tipos de banco de pictogramas. O primeiro é o BoardMaker, que é esse aqui. Ele é um software. E aí, ele vem com 2 CDs, né? 2 CDs de instalação. E aí, ele tem um banco de mais de 3.000 pictogramas, né? Que são essas imagens mais por concreto, que você pode estar utilizando para... na verdade, é mais de 4.500 pictogramas que vocês podem estar utilizando nas atividades adaptadas de vocês. Além disso, ele faz slides, né, ele monta materiais, você pode colocar foto, pode organizar do jeitinho que está aqui na imagem, né, fazendo prancha, fazendo atividade adaptada, que ajuda aí, esse banco ajuda na confecção desses materiais. O outro é o Arazaki, que inclusive é o que eu mais utilizo, porque ele é gratuito, porque é de fácil manejo. Aqui, inclusive, já tem pranchas preparadas que vocês podem, né, tá baixando. Tem as imagens individuais que vocês podem estar baixando também. Tem jogos, tem um arsenal imenso de ferramentas que vocês podem estar utilizando no dia a dia de vocês, que é fantástico. São imagens bem próximas da realidade, né, bem próximas do concreto, que vão ajudando, né, os usuários a adquirirem, a ampliarem seus repertórios. E aí embaixo eu coloquei para vocês o site, né, que vocês podem ter acesso a esses materiais. O Arazaki, ele é gratuito, né, você entra no site gratuitamente e tem acesso a todas essas ferramentas, diferente do BoardMaker. O BoardMaker é um software pago, inclusive não é barato, mas que é também uma sugestão que eu estou dando para vocês. O BoardMaker, no AE do município e do estado, o MEC envia, né, esse software para ser colocado nos computadores. E aí, por isso que eu estou trazendo para que vocês também tenham esse conhecimento. Pode passar. Além dos jogos, dos recursos que eu gosto de montar, eu também trabalho muito com aplicativos. E aí eu vou dar a sugestão de alguns aplicativos para que vocês possam estar usando com os alunos de vocês e que vão favorecendo essa troca, que eu acho que é extremamente importante. Então, aqui a gente tem o Beatsbird, que é um jogo, é tipo um banco de jogos. Tem vários tipos de jogos nesse banco, e aí vocês podem estar colocando imagens do que vocês vão trabalhar, né, de diversas formas, e aí vai facilitar para o aluno. Pode passar.
Eu tenho também o Let Me Talk, que é bem parecido com o Board Maker, né, que, na verdade, tem o mesmo objetivo do Board Maker, que é trazer imagens, é montar banco para fazer pranchas a partir de categorias. E aí, você pode... Aqui já tem categorias prontas que vocês podem estar pegando, e vocês também podem implementar as categorias que vocês vão utilizar. Então, tem as duas possibilidades, as categorias já prontas e as categorias que vocês vão implementar num único aplicativo. E serve como prancha, né? O objetivo desse aplicativo é ser prancha. Pode passar. A gente tem também o Pictotea, que é um aplicativo que só é baixado em Android. E aí ele também tem esse objetivo de prancha. Né? São várias categorias com esse intuito, né, de formar pranchas e facilitar a comunicação. Então, assim como o Pittsburgh, ele também tem esse mesmo objetivo, o Pictotea. Pode passar. Aqui é um aplicativo que eu amo, que é o 4D+. São cartas, aqui eu trabalho nas ciências, são cartas que a gente projeta pelo aplicativo e aí elas ficam em 3D, né? Então o aluno consegue visualizar em diversas dimensões e ter um acesso, né, a várias formas, né, de diversos animais. E aí ele é legal por isso, né? Por conta do 3D que dá, né, que a gente sabe que é importante essa interação, né? Os alunos de hoje que trabalham muito a inteligência artificial, que têm esse acesso à internet, eles necessitam de recursos com essa formatação. Então aí fica uma sugestão para vocês. Pode passar. Além disso, a gente tem o Countdown, que é um recurso que eu utilizo muito também. Geralmente, só baixar aqui, eu tinha baixado e ele deu um probleminha aqui. Mas eu quero mostrar como é que funciona, porque geralmente eu utilizo com meus alunos com TEA, que tem dificuldade de tempo, com o tempo. Então, assim, alunos que têm dificuldade em terminar atividades, alunos que protelam muito também, que precisam desse suporte, né, para se programar com relação ao tempo. Esse é um aplicativo maravilhoso que vai ajudando eles a se ajustarem nesse contexto. E aí o legal é que tá vendo esse patinho aqui, vocês podem personalizar, pode ser a foto do aluno, pode ser um desenho que eles gostem muito, pode ser várias formas de interação que vocês gostam, né, que ele gosta, para chamar a atenção e para envolver eles para esse aplicativo. E aí vocês podem personalizar, e aí isso chama bem mais atenção. E aí, por exemplo, se é uma atividade que vai me levar 2 minutos, eu programo aqui no celular, 2 minutos, e aí eu boto o start. E aí ele vai fazendo esse barulhinho e o start ainda está verde, quer dizer que ele tem muito tempo. E aí, à medida que o tempo vai passando, o aplicativo vai abrindo. Vou botar num tempo menor, que é só para a gente ver mesmo. Então, aqui, 20 segundos, 20 segundos. Ó. E aí ele já mudou de cor, já está sinalizando que o tempo está acabando. O vermelho quer dizer que o tempo já está totalmente finalizado. E aí, ó, acabou e faz a festinha de que acabou. E aí, como eles gostam muito de competição, né, gostam muito dessa questão do tempo, a gente utiliza esses recursos para favorecer isso, né? Favorecer essa administração de tempo que muitas vezes eles têm dificuldade, né? Os alunos com TEA têm dificuldade. Só tirar aqui o aplicativo, só um minuto. Pronto, pode passar aí o aplicativo.
Então, a gente vai saindo da comunicação aumentativa e alternativa, que vocês viram, que é um arsenal imenso, isso é 1/3 do que a gente, de fato, faz todo dia. Mas é mais para vocês terem mais uma pincelada, para vocês terem uma noção do que nós podemos fazer. Né? E aí, assim, das diversas possibilidades que nós temos dentro da educação especial, que não são poucas. Então, a gente vai voltar aqui para a tecnologia assistiva, para as outras categorias, para a gente conhecer, para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona essa questão da tecnologia assistiva. Então, outra categoria seria os recursos de acessibilidade ao computador. Né? O que é essa categoria? O uso nada mais é do que o uso do computador, que é essencial para as pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e física. E aí ele vai facilitar a partir, né, do acesso de softwares e hardwares. Né, os softwares são esses programas e os hardwares são as ferramentas. Né, então, é o mouse, a CPU, é um hardware. Então, tudo isso vai ajudar no manejo do computador para que vá facilitar, né, a acessibilidade para esse usuário. Aí, aqui, por exemplo, eu uso muito, né, principalmente os alunos com deficiência física que precisam digitar, precisam escrever muito, e aí eles têm essa dificuldade, então eles vão para o computador para facilitar esse manejo, até porque a maior parte do que a gente faz é no celular, então é digitando o tempo todo. Né? São recursos que vieram para ficar. Então, o computador também é um outro recurso que vai facilitar e vai ajudar nesse processo. Pode passar. E aí, além disso, né, a gente tem os mouses especiais, né, que são mouses acoplados ao computador, que vão aí ajudar os usuários, principalmente com deficiência física, o manejo, né, desse computador. Bem como os acionadores, que também se tratam de botões que são interligados ao computador e que administram, né, que funcionam determinadas ferramentas. E aí, para um usuário que vai ter a dificuldade da pegada aqui do mouse, né, os acionadores, eles facilitam, né, eles ajudam nesse contexto. Pode passar. Além disso, a gente tem o teclado virtual, né? E aí o teclado virtual vai favorecer também o aluno que tem dificuldade de digitar, ele já vai trazendo palavras, né? E vai ajudando a montar frases, parágrafos, textos curtos, tudo isso a partir do teclado virtual. Além disso, a gente tem computadores controlados pelo movimento ocular. Raras pessoas usam, mas é um tipo de tecnologia assistiva, assim como a ponteira de cabeça. Eu tinha uma aluna na especialização que ela usava a ponteira de lápis. Era esse mesmo instrumento aqui, ela sofreu um atentado e aí ela perdeu o movimento das pernas. Na verdade, ela ficou tetraplégica, né? Ela só mexe o pescoço. E aí ela usava uma ponteira aqui, né, que era em formato de lápis. E aí ela conseguia escrever. Assim como tem aqui a ponteira de cabeça, que serve, né, a partir do movimento da cabeça para o usuário digitar. E aí vai facilitando esse manejo no uso do computador. Pode passar. Além disso, a gente tem a órtese moldável, que também é para facilitar a questão do manejo, né, da pegada, e aí que muitas vezes os usuários com deficiência física têm dificuldade. A gente tem o teclado colmeia, que também vai facilitar esse manejo, né, do teclado, de pegar as teclas aqui, né, que muitas vezes, principalmente os com deficiência física, têm também a dificuldade desse manejo. Além disso, o teclado expandido e programável e o teclado para deficientes visuais, que vai com braille. Então, eles vão, né, o braille no teclado para que o usuário saiba de que letra se trata, né, para que ele tenha maior autonomia no manejo e na execução de tarefas com relação ao computador a partir, né, desse recurso aqui. Pode passar. Outra categoria seria os sistemas de controle de ambiente, como o próprio nome já diz. Né? São sistemas que controlam o ambiente de um modo geral. E aí, qual é o controle desse ambiente? É ligar e desligar uma luz, é controlar os eletrônicos que tem na casa, né, de um modo geral, desligar a televisão,
ligar a televisão, ar-condicionado, ventilador, ligar e desligar também os sistemas de segurança, de comunicação, as luzes da casa e de outros ambientes, que não necessariamente seja só uma casa, só um escritório, né? E aí colocando essa questão do controle de ambiente, ele vai controlar, de fato, todos os ambientes daquele lugar. Pode passar. Aí outra categoria seria os projetos arquitetônicos para acessibilidade. Aí esse eu acho que a maioria de nós conhecemos, né? Que são as rampas de acessibilidade, elas devem estar na maior parte dos projetos arquitetônicos, que vem aí pelo desenho universal, né? Que são esses modelos que vão dar acessibilidade, uma autonomia para as pessoas, assim como os banheiros adaptados, né? Que tem aí as barras, como a imagem coloca, as barras, aqui o assento adaptado, o chuveiro aqui também está adaptado, você tem a cadeira para o usuário sentar, e aí você vê que todo banheiro ele é constituído por barras, que é o que vai favorecer, né, a mobilização, a mobilidade desse usuário dentro desse espaço. E é por isso que ele é tão importante. Elas são tão importantes, as barras. Pode passar. Outra categoria seria as órteses e as próteses. As órteses, elas tratam-se de peças artificiais que vão substituir partes do corpo ausentes, que estão ausentes, né? Com a finalidade de suprir necessidades e funções de pessoas que tiveram membros amputados e são confeccionados sob medida para cada indivíduo. E aí, geralmente, né, a gente vê as próteses pernas, né, pessoas que amputaram perna, o que eu mais tenho visto são as próteses de perna. E aí, eles, assim como todos os outros recursos, né, esse usuário leva um tempo para se acostumar, precisa da implementação, precisa desse tempo para acostumar com o uso desse recurso. E aí, tudo isso é feito também acompanhado por alguém que indica esse serviço e que tem que fazer um acompanhamento até o fim desse serviço. Aí, nesse caso, são os fisioterapeutas, né, que vão fazendo a reabilitação a partir dessas próteses. Pode passar. E aí, a outra parte dessa categoria são as órteses, né, que são esses objetos, como está aí na imagem, que tem o objetivo de oferecer apoio, alinhar, evitar ou corrigir deformidades de uma parte do corpo para melhorar a função de partes móveis. Também é colocados mais nas pernas, que é para ajustar o tônus muscular, que seria esse movimento que a gente faz com o pé. Geralmente é utilizado também por pessoas com paralisia cerebral, né, que precisa de uma adequação postural melhor, né, para dar mais firmeza. Então, eles utilizam as próteses para oferecer esse equilíbrio. Então, o usuário que tem a perninha tortinha, o usuário que não tem tanta mobilidade, ou que tem esse comprometimento no tônus muscular, ele utiliza as órteses para fortalecer esse membro e para alinhá-lo. E aí, essas órteses têm essa função. Pode passar. Outra categoria seria a adequação postural, que assim como as próteses e as órteses, tem a ver com a postura do usuário, né? Essa mobilidade, esse alinhamento corporal. E aí são recursos que permitem postura confortável, estável e alinhada, pois possibilitam uma distribuição do peso corporal. Através deles, o desempenho de uma tarefa torna-se mais fácil, além de evitarem desconfortos e prováveis quedas. E aí a gente tem um exemplo da cadeira de rodas, que também acho que é conhecido pela maioria, né, dos que estão aqui. A cadeira de rodas ela serve para ajudar nessa questão do alinhamento, da postura, na mobilidade, e são utilizados por deficientes físicos. Pode passar. Outra categoria é os auxílios de mobilidade, né? O que é que compõe essa categoria? Os equipamentos que auxiliam pessoas com limitações físicas no acesso ao ambiente, possibilitando não só o equilíbrio, mas a coordenação, a postura funcional, a adequação funcional e a acessibilidade espacial. Né? O que é que compõe essa categoria?
os andadores, como está aí no exemplo, e a gente tem, né, diversas formas de andadores, e aí esses andadores vai depender do usuário, vai depender da demanda do usuário, da necessidade desse usuário, bem como a gente tem nessa categoria as cadeiras de roda. E aí a cadeira de roda também é a questão do tamanho, né, a questão da necessidade, o tamanho vai depender da necessidade desse usuário. A gente tem as cadeiras de rodas elétricas também, né? Eu tenho uma aluna aqui que tem a cadeira de roda automática. E aí ontem ela trocou de cadeira. E estava achando super estranho a cadeira nova dela. Mas essa cadeira faz com que ela se, né, mobilize de forma mais favorável, com uma maior autonomia. Pode passar. Passou demais. Volte uma. Tem que voltar um slide. Isso. Outra categoria seria os auxílios para ampliação de função visual e recursos que traduzem conteúdos visuais em áudio ou informação tátil. Essa categoria é destinada para as pessoas com deficiência visual, somente para as pessoas com deficiência visual. E aí, o que é que compõe essa categoria? As lupas, né, porque vão ampliar as imagens para que as pessoas possam visualizar melhor. Os ampliadores de tela, né, que são instrumentos que vão aí ampliar na tela e eles possam ler com mais facilidade. Os mapas em relevo, né, tem o IFP, ele tem alguns cursos, e acho que no curso de geografia também, na UFP também utiliza-se muito, né, os mapas em relevo para fazer, né, essa amostragem, né, desses conceitos, desses conteúdos. Então, são materiais que vão facilitar, né, de forma tátil, para que esse usuário conheça, né, também conheça o mundo através desses recursos. Pode passar. Aqui já seria uma categoria específica para a deficiência auditiva, né, que é a categoria auxílios para melhorar a função auditiva e recursos utilizados para traduzir os conteúdos de áudio, imagem, texto e língua de sinais. Então, essa categoria é específica para as pessoas com deficiência auditiva. Compõe essa categoria os aparelhos auditivos, então ele vai dar, né, a ampliação dos sons, bem como a gente tem aí os aplicativos para facilitar. Eu trouxe mais como exemplo, mas a comunidade surda é contra os aplicativos avatares, porque muda de lugar para lugar, né, a questão da Libras, e aí porque eles defendem que é importante ter mesmo um intérprete, um humano, fazendo essa troca. Pode passar. E aí estamos fechando as categorias, né? Das últimas categorias se trata da mobilidade em veículos, como o próprio nome já diz, né? São os veículos que são adaptados para dar maior autonomia, maior mobilidade para esse usuário. E aí são os carros adaptados, os elevadores, as rampas, que vai dar aí maiores condições para os usuários. E aí o foco seria os veículos. Então, você tem a rampa para ter acesso ao veículo, como é a última imagem aqui da vanzinha, né? Você tem uma rampa que dá acesso ao usuário a entrar com a cadeira de rodas no veículo. E aí isso vai facilitando. Tem aqui o carro adaptado, onde a parte de baixo, né, de partida, de freio, de embreagem, ela está toda localizada no... Meu Deus, esqueci o nome. Ela está toda localizada na direção do carro. E aí esses, né, serviços que estariam embaixo, eles vão para cima e aí o condutor consegue fazer as mesmas funções. É por isso que o carro é adaptado. Pronto, pode passar. E aí, como última categoria, né, uma das últimas também que foram implementadas nos estudos, é a de esporte e lazer, que, como o próprio nome já diz, né, a gente tem as Paralimpíadas, tem várias Olimpíadas também, que as pessoas com deficiência participam, e elas precisavam, né, dessa categoria para, né, dar mais subsídio aí ao esporte, que elas também necessitam, né, também precisam de lazer, também precisam mostrar que tem função, que são úteis. Então, essa categoria ela compõe os diversos esportes, né, que podem ser realizados por pessoas com deficiência. Aí a gente tem alguns exemplos desses esportes. Pode passar.
E aí, gente, eu quero deixar essa frase para vocês. Essa frase tem muito significado para mim, porque é o que eu tento fazer todos os dias. E eu quero que essa frase ela também faça sentido para vocês, né? É que para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. E para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Então, é a partir de todas essas tecnologias que nós possamos ver os nossos alunos como sujeitos com potenciais, né? E que só vamos aí dar uma aflorada nesses potenciais. Então, eu agradeço imensamente, mais uma vez, estar aqui, né? E eu finalizo minha fala, meu momento aqui com vocês hoje com essa frase. E aí eu vou abrir esse tempo aqui, né, que eu deixei, para as perguntas, para a interação, né, como vocês queiram fazer esses momentos finais. Pronto, perfeito. Gostaria muito de agradecer, né, a presença e a participação dos nossos convidados, né, no chat, né, pela interação, e também pela palestrante, né, a professora Milena, pelas excelentes contribuições, né, sobre essa questão do atendimento educacional especializado, né, sobretudo esse uso das tecnologias assistivas, né, que contribui bastante para a superação, né, das dificuldades e as barreiras que são enfrentadas por muitos, né, desse grupo, de vários desses grupos, né, que tem particularidades e algumas limitações que a gente pode estar mediando a partir dessas tecnologias, né, para que ela tenha uma qualidade de vida, um desenvolvimento educacional, né, para que ele possa desempenhar suas funções, né, de forma a contribuir com o seu processo, tanto de formação como indivíduo, formação física, né, e nesse sentido. E também, né, gostaria de agradecer a professora Bartira Araújo pelo convite, né, não só da professora Milena, como a outra professora, deixa eu ver se eu me recordo o nome aqui, a professora Maria Vitória, né, pelas considerações, pelas contribuições, onde ela falou um pouco sobre a questão das leis e o autismo, né, como fazendo um questionamento, né, como a inclusão deveria acontecer, de fato. Então, as contribuições das duas fecharam bastante e nos deram um panorama sobre essas barreiras e dificuldades e que elas podem ser superadas, né? A Enia Lima, a Enia Lima é bem participativa, né? Tanto nas outras lives como nessa live, ela gosta bastante de interagir. Que bom! Isso é muito bom, né? É gratificante ver essa interação, e a gente pode perceber que, de certa forma, a gente está contribuindo e instigando nosso participante de alguma forma. Ela fala o seguinte: de que maneira o uso de recursos didáticos não convencional no ensino de geografia, aliado ao atendimento especializado e às tecnologias assistivas, pode facilitar para uma aprendizagem significativa para estudantes com necessidades educacionais especiais? Já posso responder, Gustavo? Sim, a gente vai falando de um por um, né? Fica melhor, mais organizado. Então, a pergunta ficou um pouco extensa, mas eu acho que na fala toda eu já trouxe vários exemplos, né? De várias maneiras que os professores podem utilizar para estar favorecendo esse processo. E aí, não só no ensino de geografia, eu trouxe amplo, justamente para os professores de geografia verem o que é que casa, né? Ou quais são as necessidades da sala dele, que, né, eles podem estar utilizando esses recursos para isso. Por exemplo, essa é minha aluna que tem a cadeira de roda automática. Professor, muitas vezes não tem visto essa cadeira, está conhecendo com ela agora. Então, né, é importante conhecer os diversos recursos, e não só os didáticos que a gente geralmente tem o acesso, mas todos os outros recursos, para que, de fato, a gente saiba a melhor forma. E as maneiras, como eu mostrei para vocês várias, né, através de jogos, aplicativos, recursos, vocês podem estar utilizando para estar favorecendo o ensino
E aí, nesse caso de geografia, né? Na sala de aulas de vocês. E é importante, né, assim, para quem tem interesse, né, tá buscando um processo de formação, né, voltado para alguma especialidade, tá desenvolvendo isso em sala de aula, contribuindo de alguma forma, né. Muito da necessidade do professor, né, Gustavo? Exatamente. Assim, E de ele assinar, convive a gente diariamente, tem né? muito. De assinar, a gente tem muito. Inclusive, eu queria sugerir, por isso que eu lhe cortei, me desculpe, mas era mais para sugerir um site, que inclusive é dessa autora que eu pego como base para esse material, que é da professora Rita Best, que é o Assistiva. Né? Um site, lá ela dá vários cursos, né, com relação à sala de aula, com relação a recursos didáticos, com relação a manejo de um modo geral, né? Tem várias coisas, inclusive também tem materiais lá. E aí eu deixo isso como uma sugestão, né, para vocês. Professora, a senhora podia depois estar compartilhando o link da plataforma para a gente, que depois a gente pode ou colocar no Instagram, ou colocar aqui, se der tempo, no chat. Eu vou colocar aqui no chat para você, e aí você Pronto. compartilha, tá? Prontinho. Só enviar aqui. Pronto. Eliane, quer dizer, ela faz a mesma pergunta, né? Não, isso aqui não. Alberto Carvalho. Ele fala, boa tarde, excelente live, professor Gustavo. Obrigado, né, pelas considerações, né? Eu acho que existe um conjunto aqui, né, que a gente tem essa necessidade e essa preocupação, né, de estar trazendo conteúdos que tragam aspectos do processo de inclusão dentro do ensino, não só na geografia, como decorrente de várias outras áreas dentro da educação, que elas contribuem, de certa forma, para o processo de ensino, né, desses alunos, né. Com licença, gente, estou vendo que minha sobrinha ela estava me olhando. Só tá fechando aqui. Eita. Enfim, é aquela coisa de fazer as coisas em casa, né? Eu sei geografia, né? Eu acho que é o nome da conta do participante aqui, que ela vai se identificando, né? Meu nome é Juliana, eu sou de Cuiabá. Muito prazer, Juliana. Ontem vi em outro curso sobre as inteligências artificiais na questão das transcrições de vídeos. Creio que as inteligências artificiais podem auxiliar muito. Você já tinha ouvido, professora, sobre... Eu mencionei sobre as IAs. E na verdade, é um campo que está pegando muita força agora, né? A gente tem os aplicativos que muda foto, que muda vídeo, que pega a voz das pessoas e faz aí várias, E agora está uma febre, coisas. Né? Está uma febre. Mas assim, assim como tudo tecnológico, né? Tem seus lados positivos, tem seu lado positivo e seu lado negativo. Então, é importante que a gente saiba como utilizar. Se soubermos utilizar de forma favorável, ela com certeza vai ser favorável. A gente tem vários recursos aí de IA. Bom, para estar finalizando, né, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Também gostaria de considerar, né, que para quem ainda não se inscreveu no curso de extensão, podem estar fazendo a inscrição ainda, né? A prorrogação ela já está valendo, né, para quem não se inscreveu. E como a gente já tinha frisado, a partir de 8 lives, onde você faz as frequências, fazendo uma descrição de um resumo, né, de cada live, a partir de 300 palavras ou 300 caracteres, você pode estar angariando aí seu certificado de 40 horas sobre o curso, né? Você pode também estar compartilhando, né, esse vídeo, né, vendo algum professor que tem trabalhado com isso ou que quer trabalhar dentro dessas perspectivas, né? É bastante interessante, ele pode estar nos acompanhando, né? Então, compartilha, siga aí a gente nas redes sociais também.
Gostaria de agradecer, né, a professora Milena, pelas considerações, né? Eu acho que a gente conseguiu contemplar bastante assunto, bastante coisas interessantes e relevantes, não só, como eu já tinha falado, dentro da área do ensino de geografia, mas dentro do processo educativo em si, né? E dos processos que envolvem todo o contexto educacional, né? E entre esses diferentes grupos, né, a partir desses processos de inclusão. Então, gostaria de estar agradecendo a professora Bartira, né, pelas considerações, pela por todo o material, né, que ela tem nos dado suporte, né, tanto os materiais de live, né, em alguns drives que ela passa alguns materiais que a gente acaba compartilhando aqui com vocês, e os outros professores. E acompanhe também os nossos vídeos que já foram, né, desenvolvidos, ou que já rolaram. Vocês podem estar, qualquer coisa, podem estar entrando em contato com a gente, né? E eu acredito que é isso. Professor, você tem alguma coisa para falar? Na verdade, eu também só quero agradecer, né, por mais um momento com vocês, né? Acho que essa já é a quinta vez que eu faço parte, a quarta e a quinta vez. E para mim é sempre um momento único de aprendizado, então espero ter contribuído e espero também que possamos ter outros momentos como esse. E aí, muitíssimo obrigada, Gustavo, e a professora Bartira também. Obrigado a todos, né? Tenham um bom finalzinho de tarde, né? E qualquer coisa, estamos aqui, gente. Até a próxima live. Até mais.